Olá pessoal, Fernando da Guide Treinamentos, passar para vocês aí uma dica importante aí sobre a falha que acontece no Honda HR-V, é um carro aqui 2000 e aqui o ano, ó, 16, né? Esse carro tem um problema que acontece no botão do freio de mão. Claro, é um procedimento simples, trocar botão, apagar a código de falha, né? E finalizamos o serviço do carro. Mas eu vou passar para vocês um passo a passo desse diagnóstico, que é envolvendo o scanner, a falha, né, o scanner, o diagrama elétrico e o osciloscópio para a gente validar aí como que funciona essa estratégia de funcionamento do botão EPB do HR-V 2016. Vamos lá? Bom, pessoal, tá aí, ó, código de falha que apresenta, letra C, que é chassi, né, 112014, né, mau funcionamento do circuito do interruptor do freio de estacionamento elétrico. Quando acontece isso, pessoal, normalmente o carro está na rua, né? Esse botão gera essa falha por conta de desgaste da própria peça, e aí o cliente vai soltar o freio de mão não solta. Qual que é o recomendado que dá para fazer aí para orientar o cliente de vocês? Vai lá, coloca o cinto de segurança, engata a alavanca na posição D e acelera o carro com o freio de mão que vai estar puxado, né? Não vai acontecer a soltura do freio de mão pelo botão. Acelera que ele vai liberar liberar o carro para poder rodar. Então ele entra no modo automático. Beleza. Aí vem para a oficina, nós vamos fazer o diagnóstico. Esse é o primeiro passo aí. Quando esse botão ele começa a gerar o problema, ele acende a luzinha amarelinha no painel do freio de mão, né? Fica a luzinha com ponto de exclamação do lado, e também quando você apertar o botão ele acende uma segunda lâmpada, que é a lâmpada vermelha do freio, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Diagnóstico inicial com o próprio scanner, tá? A gente vai entrar aqui no modo de diagnóstico, né? A gente já fez a troca do botão e eu vou explicar para vocês aí aonde estava essa falha desse botão, tá? É o seguinte. Vamos entrar aqui então, agora. Freio de estacionamento elétrico, ok. Tem um modo que gerencia o sistema, né? Deixa eu ligar a chave do carro que eu não liguei. Pronto. Agora sim. Vamos entrar aqui. Tem que estar com a chave ligada. Olha lá, entrou no sistema, tá aqui, ó. EPB, né? Que é o sistema de controle do freio de mão. Agora eu já tá consertado esse carro. Não tem código de falha presente. Beleza, mas como identificar o funcionamento desse botão aí? Aqui na parte de dados tem uma informação aqui que é importante, que é isso aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Olha lá, ó. Status do sinal do interruptor de freio de estacionamento elétrico sem operação. O que é sem operação? É que esse botão ainda não sofreu nenhum tipo de movimento, né, sem código de falha, entre soltar e puxar o freio de mão do carro. Eu vou fazer o procedimento aqui de soltar o freio de mão e puxar com o pé no freio. Vocês vão ver que ele mostra aqui, né, o botão em operação, né, em funcionamento. Então eu vou lá, ó, eu vou puxar aqui, né, o botão. Vocês vão olhar aí, ó. Olha lá. Ó. Então, liberar, né, e aplicar, né, ou seja, puxar e soltar o freio de mão. Quando há falha no sistema, pessoal, a luz que eu quis dizer para vocês é aquela lâmpada vermelhinha ali, ó, que tá aqui embaixo, né? Você tem a lâmpada da direção em cima e essa vermelhinha aqui, ela só vai piscar quando você tocar no botão. Qual é a lâmpada que vai acender quando houver falha no sistema? Então eu vou criar uma falha aqui para vocês poderem identificar o que acontece aí, ó. Olha lá, ó. Essa lâmpada que acendeu lá em cima agora, do lado, embaixo do volante, né? A lâmpadazinha do freio, aquele pontinho lá, ela é a lâmpada de anomalia do sistema. Acende uma lâmpada amarela aqui também, ó, tá? Acende aquela lâmpada lá em cima e a de baixo quando você aplicar no botão. Beleza, mas como que fica lá na tela do scanner? Vamos lá, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que acontece aqui, ó. Quando acontecer algum problema dessa natureza, essa informação aqui, ela vai ficar como inválido e não
da forma que estava anteriormente. Tá vendo? Inválido quer dizer que o botão está sem operação. Por que disso, pessoal? Porque simplesmente rompendo essa conexão com o botão, ele já aparece essa falha. Porque o sistema, o módulo, ele já desabilita a operação do botão, porque ele não sabe qual é a posição que se encontra. Por quê, pessoal? Isso aí, o botão, ele trabalha aí validando uma informação em relação à outra. Eu vou explicar para vocês agora na sequência no diagrama elétrico aí. Bom, então vamos conectar o botão novamente, né? Bom, qual o código de falha que dá quando acontece isso, né? O segundo passo aí, vamos ver aqui, ó, apenas código de falha. Olha lá, mau funcionamento do circuito do freio de estacionamento elétrico, o C1120 novamente. Beleza, então, quer dizer, isso serve para botão com defeito, falta do botão e qualquer tipo de avaria que exista entre as linhas de comando, entre o módulo e o botão. Eu vou conectar o botão novamente lá, ó. Conectei o botão, né? Se vocês olharem aqui, ó, se eu conectar o botão, ó, e aí ele volta a liberar de novo, ou precisa ser feito o apagamento do código de falha. Depois que eu conectei o botão aqui, eu nem apaguei o código de falha, olha lá, ó. Puxou o freio de mão, vermelho, soltou o freio de mão, apaga o vermelho e assim por diante. Beleza, então já voltou a funcionar, tá? Vamos apagar o código de falha novamente aqui e vamos voltar lá para a gente ver como que ele ficou. Apagar código de falha. Beleza, vamos entrar em dados novamente, eu vou colocar lá na informação de botão. Olha lá, ó. Ao invés de ser inválido, ele ficou como sem operação. Então aí é um diagnóstico por código de falha e leitura do próprio componente. Beleza, agora como é que funciona isso olhando pelo diagrama elétrico? Pessoal, é o seguinte, ó, se vocês olharem, a gente está com o diagrama elétrico original, né? Você tem duas linhas, na verdade são 4 linhas aqui, ó, que estão ligadas ao módulo. Eu vou colocar aqui como EPB, ó. EPB. Então esse módulo ele tem uma linha de comando entre o módulo e o botão e retorna esse sinal de novo para o módulo. Então como é que funciona isso? Você tem aqui dentro 2 interruptores dentro do botão que são específicos para os freios de mão elétrico. E eles têm um jogo de diodo aqui dentro, que é a posição que vai mandar o comando, né? Para que lado que ele manda o comando, para quando puxar ele já saber que puxou e o botão de soltar já está mandando informação que depois é soltar. Então dentro do circuito eletrônico é uma placa, né? Você tem 2 botõezinhos desses, esse daqui e esse daqui, ó. Esses 2 botões. Quando houver falha, esse outro botãozinho ele vai fixado aqui, ó, tá? Quando houver falha, eu já desmontei aqui para mim terminar o diagnóstico, então até estragou a plaquinha, mas aqui eu troquei o botão. Então, quando houver falha em qualquer um desses botões, ou algum componente daqui, ou então ele perder qualquer linha de comando dessa daqui, ó, ele vai inibir o funcionamento do botão. Na verdade, ele vai gerar o mesmo código de falha. Como que funciona essas linhas de comando aqui? São sinais chamados de PWM, né? Esse sinal PWM é o que se refere ao comando de acionamento, né? E como testar isso? Claro que com o osciloscópio, eu falei para vocês, ó, já troquei o botão, tá aqui o botão original, né? Que a gente usou, tudo resolvido. Isso ficou fácil, mas até você chegar num diagnóstico preciso. É um botão que não é tão barato, usando o original, né? Eu recomendo sempre usar o original. Não é barato, porém, você tem que saber o que você está fazendo. Esse é o nosso objetivo, né? Da H de treinamentos, colocar sempre o aluno a par de toda a situação de diagnóstico. Que hora que eu vou usar o scanner e que hora que eu vou aprimorar o meu conhecimento, que eu vou usar um diagrama elétrico para entender o funcionamento interno e externo da peça e que hora que eu vou usar um osciloscópio. Agora nós vamos ver o tipo de sinal elétrico que esse botão emite entre o módulo e o botão, que na verdade nada mais é que uma confirmação de posicionamento desse botão. Vou instrumentar aqui então e vamos ver o tipo de sinal. Claro que para você pegar o sinal você tem que ter esse diagrama elétrico. Eu usei aqui o diagrama elétrico original dessa plataforma desse carro, né? Mas aí cada oficina que tem o seu, que tenha um diagrama elétrico, recomendo-se usar esse diagrama para fazer o próprio diagnóstico. Isso serve como um todo, né? Não só para o freio de mão elétrico, mas de forma geral do carro.
Bom, vamos lá então, vamos instrumentar aqui o osciloscópio e realmente ver o funcionamento desse botão, beleza? Bom, pessoal, então já está tudo instrumentado ali, né? Quais as linhas de sinal que eu estou pegando aqui? Você tem uma linha de sinal aqui, pino 1 e 2, né? Depois 4 e 11, que são as entradas e saídas do sinal. Qual o tipo de sinal que apresenta aqui, ó? Tá aí, ó, pessoal. O sinal é esse, é um sinal PWM, né? Que é o comando de entrada e saída. Então, na verdade, pessoal, quando você tem o comando no interruptor 1, você já também tem no 2, porque ele sempre confronta as duas informações, porque o módulo precisa saber se a última vez você soltou, né, o comando de soltar o botão e também o comando de puxar. Então, uma é validando a informação da outra, para não se perder, porque é um item de segurança. Então, eles trabalham em conjunto, esses dois botões de aplicação. Tá? Então, por isso que eu estou usando dois canais, né? Eu estou usando o canal do interruptor 1, né, de posição 1 e de posição 2. Então vamos ver o que acontece com esse sinal elétrico quando eu aplicar lá o botão, né? Eu vou ficar movimentando a posição do botão, vocês vão perceber que os sinais eles modificam de acordo com a posição, né? Então eu vou aqui, vou colocar o pé no freio, olha lá, ó, vamos lá, ó, vamos olhar como que se comporta aí, ó. Olha lá, ó. Posição de liberar o freio, ó, e posição de puxar o freio de mão, ó. Olha lá, ó. Puxei. Olha lá, quando eu puxo, ele inverte o sinal, ó. Tá vendo, ó? E quando eu libero o sinal, né? Olha lá, ó. Ele modifica novamente, ó. Então aqui, ó, é o comando de liberar. Opa, peraí que escapou a pontinha aqui. Aqui então é o comando de liberar e aqui o comando de puxar. Então, pessoal, ele é um botão, né, que ele tem um sinal digital para o sistema de funcionamento. Então, pessoal, é bem legal entender o funcionamento desse projeto, desse sistema eletrônico de freio de mão EPB. E também ele é um sistema que é um botão emergencial, caso você esteja numa velocidade alta, né? E vamos pensar o seguinte, você quer parar o carro e não consegue acionar. Isso aí é o seguinte, imagina só que você está, o motorista e o ocupante, de repente o ocupante percebe que o motorista está passando mal. Como é que ele vai diminuir a rotação desse carro aí, né, ou ajudar o motorista a diminuir a velocidade do carro, de acordo com, não tem alavanca do freio de mão. É só segurar esse botão puxado que ele vai freando o carro sem puxar o freio de mão. Esse botão ele tem uma ligação também, né? Na verdade, o módulo de controle do botão tem uma ligação com o freio ABS, que ele trabalha em conjunto para poder funcionar como um botão emergencial para o sistema. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa dica. A Guard de Treinamento sempre tenta aprimorar o máximo de informações e conhecimento para vocês, né? Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, vai estar aqui embaixo, nosso site, Instagram e Facebook. Pessoal, e também não deixe de ver nossas publicações referente aos nossos treinamentos que acontecem aí, por exemplo, de ABS, airbag de direção elétrica, que tem a ver com isso aqui. Nós temos vários treinamentos, só entrar no nosso site, que é o www.guidetreinamentos.com.br. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa dica, espero poder ter ajudado vocês e até a próxima.